A aeromoça não deixou a mulher de 87 anos entrar na classe executiva por causa da sua aparência com uma mendiga, mas então ela descobriu quem ela era. Para muitas pessoas, viajar de avião é um verdadeiro sonho, já para outras pode parecer um inferno por causa dos seus acidentes e catástrofes. Mas para aqueles que desejam viajar, a ansiedade e um pouco de nervosismo faz parte na maioria das vezes. A Sra. Wilson nunca esteve em um avião, então quando ela chegou ao aeroporto, ela ficou muito confusa no início, sem saber para onde ir. Então a senhora deu uma olhada e decidiu seguir um grupo de passageiros que estava correndo para embarcar em seu avião. Ela pensou que eles sabiam o que fazer nesse tipo de situação. Para uma mulher que cresceu em uma cidade pequena do estado, o check-in no aeroporto parecia incrível e até um pouco intimidador. A senhora escondeu a chave da sua casa no sapato, como ela sempre fazia, para se certificar de que não irá perdê-la. Mas ela não sabia que os detectores de metais do batente da porta reagiriam a isso. Mas esse não era o real problema. A Sra. Wilson estava vestindo suas melhores roupas para viajar, mas do jeito que ela estava vestida, fez com que os outros passageiros se afastassem dela. Tentaram nem chegar perto dela. Estavam confundindo ela com uma mendiga que só estava ali para causar confusão. Foi por isso que a mulher que trabalhava no balcão fazendo o check-in ficou muito surpresa ao ver que a senhora tinha uma passagem da classe executiva. A Sra. Wilson quase perdeu o voo porque seguiu passageiros que iriam para o outro lado do país. Foi só graças à ajuda de uma simpática funcionária do aeroporto que a idosa chegou à zona de partida, onde alguns dos passageiros já estavam esperando. Antes de entrar no avião, um homem que trabalhava na companhia aérea deu um sorriso condescendente para a senhora e a conduziu até o portão indicado em seu cartão de embarque e a aconselhou a esperar lá para não se perder novamente no aeroporto. Durante todo o tempo que levou antes de entrar no avião, a idosa estava nervosa. Ela mexia frequentemente na sua bolsa e nas suas mãos, olhando para o seu relógio várias vezes. "Esta é a sua primeira vez em um avião?", perguntou um jovem bonito que aparentemente também tinha um bilhete da classe executiva. "Sim, é a minha primeira vez. Estou muito preocupada", disse a Sra. Wilson, que estava com um tom de voz com ansiedade e excitação. Foi então que o embarque começou e a comissária, sorrindo educadamente, pediu aos passageiros que entrassem na ponte de embarque que ligava o aeroporto ao avião. A comissária de bordo acompanhou a Sra. Wilson até o seu assento. O assento da senhora estava ao lado de um homem de aparência séria e intelectual. Ele estava com um olhar descontente em seu rosto quando viu a Sra. Wilson. Ele largou a sua revista e disse: "Isso é brincadeira. É a primeira classe. Vou ter que pagar mais para não sentar do lado dessa velha mendiga." "Sr. Thompson, por favor, acalme-se. A Sra. Wilson tem exatamente o mesmo tipo de bilhete que você. Pode ver aqui no cartão de embarque dela", disse a comissária, tentando desesperadamente mantê-lo em calma. "Eu não quero olhar para nada. Eu já entendi. Eu deveria ter comprado uma passagem da classe econômica." O homem rude levantou a sua voz e ainda se recusou a tirar a revista do assento da senhora. Todo esse tempo, a infeliz senhora assistiu ansiosamente à discussão se desenrolar sem dizer uma única palavra. Alguns passageiros acabaram simpatizando com a Sra. Wilson, enquanto outros, pelo contrário, eram abertamente contra a sua presença na classe executiva. Entre os defensores da mulher, foi um jovem com quem ela falou e, quando esperava para embarcar no voo, ficou indignado com o comportamento orgulhoso do homem. Então ele decidiu defender a idosa. "Pelo amor de Deus, a Sra. Wilson é muito mais velha do que você, e você está se comportando como um verdadeiro canalha, mantendo-a de pé enquanto descansa confortavelmente em seu assento." Depois de ouvir as palavras do homem, o Sr. Thompson ficou muito envergonhado e se acalmou um pouco. Mas a tempestade de indignação humana entre os passageiros da classe executiva já estava fora de controle. Sem saber o que fazer nessa situação e como controlar as coisas, a comissária de bordo olhou para a senhora com um olhar triste. A Sra. Wilson percebeu que ela involuntariamente se tornou a culpada da história deste escândalo. Ela suspirou e disse: "Bem, deixa pra lá. Não vamos mais discutir. Vamos mudar para a classe econômica. E isso será o fim dessa discussão." Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela disse isso.
Parecia que a vida dela tinha perdido todo o sentido naquele momento. Sentindo os olhares fulminantes de vários passageiros no mesmo tempo, o Sr. Thompson decidiu recuar e retirar a revista do assento da senhora. Sente-se, Sr. Wilson. É o seu lugar por direito. Você pagou por ele no aeroporto. Incapaz de dizer nada, a senhora sentou-se cautelosamente. No entanto, a mulher não reparou que a sua bolsa se abriu. Quando ela já estava sentada, uma fotografia antiga, com bordas curvas, caiu de sua bolsa. O Sr. Thompson abaixou-se e pegou a foto, notando que um menino pequeno foi retratado naquela fotografia. Esta foto provavelmente significa muito para você, o homem perguntou. Dando a foto para o seu vizinho de poltrona, a Sra. Wilson cuidadosamente tirou a foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele sorriu para ela e o seu rosto se iluminou, fazendo parecer como se todas as suas rugas fossem suavizadas magicamente. Sim, este é meu filho. Ele é um piloto. O Sr. Thompson perguntou. É ele que está pilotando esse avião? A idosa respondeu com orgulho, enxugando seus olhos disse. Sim, é ele que está pilotando esse avião. Com a mão no seu rosto, ouvindo as palavras dessa mulher de aparência pobre, os passageiros da classe executiva imediatamente se acomodaram em seus assentos, prontos para ouvir a sua história de superação com fatos desconhecidos. Dorothy Wilson disse que cresceu em uma família pobre, com 4 irmãos. Seus pais Cassia e John Wilson administravam uma pequena fazenda que os ajudava a evitar morrer de fome durante tempos difíceis. Dorothy era a mais velha de todas as crianças e, portanto, todas as dificuldades de criá-los caíram parcialmente sobre seus ombros. Peter, o mais novo dos irmãos, tinha problemas mentais, o que exigiu cuidado e atenção especial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o pai de Dorothy se ofereceu para o exército, onde lutou contra os militares japoneses nas ilhas do Pacífico. Antes de partir, John Wilson deu a sua filha um colar dourado com uma cruz, que foi herdado de seu avô. Ele pediu a Dorothy para manter a herança da família segura até o seu retorno. Infelizmente, John Wilson voltou para casa em um caixão coberto com a bandeira nacional. A família Wilson foi devastada pela dor e a perda do chefe de família. Após a morte do pai, a mãe de Dorothy se retraiu e nunca conheceu outro homem para passar a vida. O tempo passou e Dorothy estava envelhecendo, e já era hora dela pensar em começar sua própria família. Mas em vez disso, ela teve que ficar com a sua mãe, ajudando a cuidar de seu irmão com deficiência mental. Os outros 2 filhos de Cassia se mudaram há muito tempo para uma cidade maior, deixando seu irmão, irmã e mãe idosa à mercê do destino. Dorothy Wilson conheceu seu verdadeiro amor quando ela tinha 28 anos e já havia perdido toda a esperança de se casar. Jack era bonito e ele era um pastor conduzindo rebanhos de ovelhas em busca de lugares para pastar. O relacionamento deles se desenvolveu tão rápido que Dorothy sentiu que ela estava em um conto de fadas. O casal estava planejando um casamento, mas a má sorte que persistia na família Wilson não permitiu que a pobre menina desfrutasse de sua felicidade. Uma noite, o irmão de Dorothy, com problemas mentais, Peter, incendiou a casa. Jack correu para tentar salvá-lo, mas infelizmente ambos morreram no acidente, deixando ela e a sua mãe sem casa. Dorothy e a sua mãe foram forçadas a viver em um velho barraco, que foi comprado com o dinheiro da venda das ovelhas. Foi nessa altura que Dorothy descobriu que já estava grávida. Infelizmente, foi nessa época que a sua mãe já apresentava sinais de demência, que se manifestavam com comportamentos agressíveis. Foi mais de uma vez que Cassia tentou atacar sua própria filha grávida com uma faca, colocando todos os seus problemas em Dorothy. A infeliz Dorothy deu à luz a um lindo menino, mas a cada segundo ela estava com medo de que sua mãe pudesse prejudicar o bebê involuntariamente. Dorothy passou 3 anos vivendo em um estado de medo eterno pela vida de seu filho. Então, cansada da dor que se abatia sobre ela em tão pouco tempo, Dorothy decidiu enviar o pequeno Kevin para um orfanato. Com lágrimas nos seus olhos, Dorothy acreditava sinceramente que o menino estaria melhor em um orfanato do que viver sob o mesmo teto com a sua avó, que poderia prejudicá-lo. Depois de deixar seu filho no orfanato, Dorothy viveu com a sua mãe por vários anos, até a sua morte. Então Dorothy voltou ao orfanato com a intenção de levar seu filho de volta para casa, mas a mulher foi informada de que Kevin havia sido adotado. Desde então, Dorothy estava tentando encontrar seu filho há muitos anos.
Mas recentemente ela conseguiu encontrar seu filho graças a uma organização voluntária que se especializou em procurar parentes desaparecidos. Assim, ela comprou uma passagem da classe executiva para estar mais perto de seu filho, que estava pilotando o avião no momento. Aconteceu que a Sarah Wilson conseguiu finalmente ver Kevin, exatamente no dia que fez 85 anos. Agora posso morrer em paz, não tenho certeza se vou para o céu, mas estou muito feliz que meu filho Kevin está indo bem, diz a senhora, que soluçou baixinho. A história da Sra. Wilson não deixou um único passageiro sem se emocionar com a sua incrível e sensacional história. Alguns deles até mudaram completamente a sua visão da vida. A senhora não percebeu como, depois de ouvir a sua história, a comissária de bordo entrou na cabine e disse algo ao piloto. Alguns minutos depois, veio um anúncio pelo intercomunicador que dizia: "Queridos passageiros, este é o seu capitão que fala. Está chegando ao fim mais uma viagem, mas as nossas vidas não têm de acabar com ela. Cada uma das nossas vidas é cheia de altos e baixos, mas isso não é razão para acreditar nisso. Alguns de nós são mais afortunados que os outros. Todos nós temos oportunidades desde o nosso nascimento, e as nossas vidas dependem de como as usamos sem cometer erros. Nós não aprendemos a alegria do perdão, portanto, não devemos procurar culpados quando não existem, como também não devemos guardar rancor contra alguém que talvez não possamos entender sua forma de agir. E também gostaria de dizer à minha mãe, que está voando conosco hoje, que eu a amo muito e que tenho procurado ela por muito tempo. Ela é uma boa pessoa e merece ser respeitada." Depois das palavras do piloto, os passageiros aplaudiram de pé, felizes por ver que tudo terminou tão bem. Quando o avião pousou, a Sra. Wilson abraçou seu filho pela primeira vez em muitos anos. Chorando de alegria, a senhora entregou a Kevin a corrente dourada com a cruz que ela guardou todo este tempo. O homem cuidadosamente segurou a herança da família e não conseguiu se segurar. Ele chorou como se fosse uma criança, incapaz de controlar suas emoções. Ele esperou toda a sua vida por esse exato momento. E você, o que faria se tivesse sido quase expulso ou expulsa de um avião? Digite nos comentários, mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal, para que você não perca as próximas histórias sensacionais e surpreendentes. Agora está aparecendo 2 vídeos com lindas histórias para que você assista. Que Deus te abençoe, um forte abraço.